Vamos conversar com o técnico Humberto Simão, do time feminino do Red Bull Bragantino, que tem um duelo muito importante nesse domingo, mas antes de entrar no mérito do jogo contra o Cruzeiro, o segundo jogo, Humberto, primeiramente obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento do time feminino do Red Bull Bragantino, que tem feito história novamente, né? Mais um ano que consegue chegar a essa fase do Campeonato Brasileiro, mas também tem ido muito bem no Campeonato Paulista, né? Então, como está esse momento e você se tornando também o técnico com mais jogos à frente do Braga? Boa tarde a todos. É sempre um prazer conversar com a 102. É muito gratificante viver tudo isso. A gente sempre acreditou muito no futebol feminino do Red Bull Bragantino. E tudo que a gente vem colhendo agora foi plantado há um tempo, né? Com investimento, com atletas de qualidade, com mercado, com uma comissão técnica muito forte. E é por isso, esse somatório de fatores e entre outros tantos, né, que a gente consegue se firmar entre os times competitivos, né, do Campeonato Brasileiro e junto a isso conseguir desempenhar bem no Campeonato Paulista também. A gente sabe a dificuldade que é as duas competições ao mesmo tempo, é sempre um desafio muito grande, mas quando a gente tem um ambiente favorável, um ambiente profissional e um elenco forte, a gente consegue dar a devida atenção às duas competições. Bom, a gente já conversou algumas vezes sobre a sua caminhada no Bragantino, né, desde a Camila Orlando, Rosana Augusto, mas agora essa marca, né, de ser o técnico com mais jogos à frente do Bragantino em toda a história. O que isso significa para você, especialmente, que é novo também, né, como técnico efetivo no futebol? É uma gratidão muito grande. Eu sou muito identificado com o Red Bull Bragantino. Desde que eu cheguei, eu me senti em casa de fato. Eu costumo, e é verdade isso, quando eu ainda morava nos Estados Unidos em 2019 e 20, que eu via o Red Bull Bragantino de fato nascer, né, com a fusão. Lá nos Estados Unidos eu falava com os meus companheiros de trabalho: se tem um time no Brasil que eu tenho muita vontade de trabalhar, é no Red Bull Bragantino, pela forma que estava lidando com o futebol, e aquilo me atraía muito. E a vida calhou, o destino, ou ao poder da palavra, não sei, calhou de eu vir para cá em 2021 e aqui estar, né? Então eu acredito que se eu tô tanto tempo no clube, é pela minha identificação que eu tenho e pelo clube também apostar em mim e ver em mim um potencial, um profissional para conseguir, né, suportar as demandas do futebol feminino. Bom, na temporada passada vocês fizeram história, né, chegando pela primeira vez às quartas, e agora tem a oportunidade de ir à semifinal. Mas é um jogo muito complicado, né? O time do Cruzeiro é muito bom, a gente viu isso pelo primeiro jogo, que foi 0-0. O que você pode nos passar quanto à expectativa de vocês para esse duelo? E não só no sentido, a gente espera vencer, mas o que você espera encontrar de dificuldade nessa partida contra o Cruzeiro? Eu costumo dizer que existe sempre o cenário ideal e o cenário real. E a gente precisa sempre se preparar para o cenário real. Então já foram mais de 4 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro foi líder da primeira campanha, do primeiro turno, isolado. A gente sabe a força individual e coletiva. E aí eu estou falando isso não é porque a gente está com medo disso, a gente está se preparando para isso. Então a gente vem falando, analisando muito o Cruzeiro e o ambiente que a gente vai enfrentar pela frente. Um estádio grande, um estádio com torcida, porque isso não pode ser um impeditivo. Isso precisa ser um combustível para a gente, porque a gente sabe que nos 90 minutos são 11 contra 11 e tudo pode acontecer, né? Então esse fator fora de casa não pode ser uma surpresa, porque a gente vem se preparando muito porque a gente vai encontrar pela frente. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente está muito confiante que é muito possível a gente classificar. O jogo está em aberto, os números da primeira partida foram muito equilibrados. A nossa expectativa de gol estava até maior do que a do Cruzeiro até os 45 do segundo tempo. Aí ali a gente sofreu um pouquinho sequencialmente no final do segundo tempo, foi onde a expectativa de gol do Cruzeiro passou um pouquinho, e os números eles estavam parecidos, né? E isso nos dá confiança de jogar, de ir para cima com todo o nosso plano de jogo, com toda a nossa estratégia para a gente sair de lá classificado. E até ouvindo a sua coletiva pós-jogo, né, lá no Canindé, apesar do jogo ter sido equilibrado e o Cruzeiro ter tido também bastante volume, a gente até conversava aqui fora do ar que o Bragantino teve as ações mais claras, né? E justamente com a artilheira, né, que é a Paulina.
Dá para imaginar, quem sabe, né, o Bragantino com a Paulina, com a Taislane, jogadoras que geralmente resolvem lá na frente. Dá para imaginar um cenário de sair por uma bola, jogar um pouco mais esperando o Cruzeiro? Então, a gente nunca se prepara para isso, para a gente se fechar. O que acontece é quando o adversário, por N fatores, consegue nos empurrar para baixo, nos inibir. Não é a nossa intenção. Inclusive, na primeira partida, independente das chances mais claras, era um incômodo meu particular, que a gente poderia ter criado mais, ter ficado mais com a bola. Foi uma das coisas que a gente abordou durante a semana, durante a preparação, que é uma das coisas que a gente precisa levar para o próximo jogo. O momento que a gente tem a bola e não tem uma vantagem de um jogo mais agudo, mais agressivo, a gente precisa retê-la e ficar com ela mais tempo para criar de outras maneiras. Então é o que a gente planeja, né? No cenário ideal, como eu falei, no mundo ideal, a gente quer ficar com a bola, a gente quer ter 80% de posse de bola, a gente quer finalizar bastante, só que o futebol vai nos dar um adversário grande que vai nos tentar inibir o tempo todo, né? Então a gente está preparado para tudo, para quando a gente tiver a bola a gente conseguir ser bem eficiente e ter muita qualidade de jogo, e quando não tiver a bola também a gente saber sofrer, saber se fechar os espaços que o Cruzeiro costuma gerar as ações ofensivas para a gente fazer o jogo mais equilibrado possível. Você falou sobre o calendário, né, que hoje está um pouco mais apertado, mas sempre foi uma pauta de que o futebol feminino precisava de um calendário mais abastecido, né? E ainda assim, na partida contra o Taubaté, que vocês venceram por 2-0, você começou com uma equipe um pouco alternativa e foi colocando as garotas que jogam mais. É o cenário que vocês buscavam, esse atual do futebol feminino, mesmo com essa questão de ter um jogo meio de semana, um jogo final de semana? Eu repito para elas várias vezes isso. Eu falo, a gente está cansado, a gente está com uma demanda alta, mas a gente está vivendo o que a gente sonhou há um tempo atrás. É claro que ainda cabe melhorias, porque a gente tem jogos condensados, próximos por um período, aí a gente fica muito tempo sem jogar, porque a Copa Libertadores em período único, aí tem que parar para a Copa América, tem vários gaps longos, que a gente tem várias intertemporadas durante o ano, mas é isso que o futebol precisa, é de jogo grande, jogo importante, campeonatos importantes, e naturalmente a gente aprende a lidar com esses fatores e é cansativo para todo mundo, né? Nós que estamos no Paulistão, que é o estadual mais forte do país, a gente tem esse desgaste, mas isso pra gente é um mérito, isso pra gente é muito bom, porque é uma liga muito forte, né, onde todo mundo quer estar. E antes de a gente encerrar, vocês também conheceram essa semana, né, o próximo adversário na Copa do Brasil, venceram o Botafogo. O que você achou do adversário, o que você achou também, o que você espera dessa próxima fase? No primeiro momento, quando sai o sorteio, é claro que a gente, entre aspas, a gente fica contente por jogar em casa, principalmente, para não precisar viajar, por não pegar já um grande adversário nesse momento, mas, ao mesmo tempo que a gente celebra, entre aspas, a gente já liga a luz de alerta, porque a responsabilidade é grande, né? O nosso adversário, ele está por mérito nessa fase, né? Tá o finalista da A3, então com certeza é um adversário que vai nos impor dificuldade. Então a gente não pode achar que já estamos classificados para a próxima fase. No fator casa, o fator de nível de jogo, de dificuldade de adversário, a gente não pegou adversários mais fortes que poderia ter pego. Isso é bom. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade de fazer um grande jogo, de se impor em casa, para a gente, de fato, chegar às quartas de final da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é um campeonato onde a gente está olhando com muito carinho para esse ano. Humberto, muito obrigado pela entrevista, por vir aqui a C2FM mais uma vez. Estaremos na torcida por vocês e espero conversar com você depois, né, num cenário de semifinal já. Eu que agradeço, como eu falei, é sempre um prazer falar com a 102, estou às ordens e obrigado pela torcida, se Deus quiser vai dar tudo certo.